um álbum fotográfico sobre a cidade. E as causas e motivações. Este álbum, a que demos o título Porto Sem Fim Timeless, reporta-se a um projeto de Marcos Huber, fotógrafo suíço, iniciado no dia 8 de abril de 2006, pelas 5 horas da manhã. As causas e motivações deste projeto e a ligação enternecida que Marcos Huber ainda hoje nutre pelo Porto e o modo como procurou concretizá-lo fazem-me recordar aquele encontro que todos nós, com certeza, conhecemos bem, do príncipezinho com a raposa quando ela lhe quer contar um segredo. E lhe diz, só se vê bem com coração. E quando mais tarde o príncipezinho conta esse mesmo segredo ao seu amigo piloto, no deserto do Saara, mas os olhos são cegos, só se procura bem com o coração. Digo isto, pois estou convicta que o autor das fotografias deste álbum se deixou embalar pelos encantos da cidade e se deixou mover por razões do coração. Esta minha afirmação certamente não surpreenderá ninguém, pois, penso eu, quem ainda não sentiu o poder de sedução desta nossa cidade. Disse há pouco que o projeto deste álbum se iniciou a 8 de abril de 2006, pelas 5 da manhã. Próximo dessa hora, Marcos Huber sai da pensão Avenida dos Aliados, pois desejava regressar à Suíça com algumas memórias da sua visita ao Porto. A porta de saída da pensão Avenida dos Aliados, na rua Elísio de Melo, leva-o fatalmente a dois tempos da nossa história, representados à sua frente por duas linguagens arquitetónicas que convivem bem lado a lado. Os olhos atentos de qualquer fotógrafo deverão certamente, ao pousar sobre a obra de Rogério de Azevedo, dar conta da transição, sem qualquer ruptura, da linguagem de feição clássica, com traços Garth Deco, visíveis no edifício do Jornal Comércio do Porto, para a linguagem modernista da garagem, que faz esquina com a primeira grande rua aberta e edificada para fora das muralhas da cidade, na segunda metade do século XVIII, a Rua do Almada. Talvez a confluência e riqueza de linguagens sensibilize qualquer fotógrafo que pretenda fazer fotografia urbana. Desce a Avenida dos Aliados. A Praça da Liberdade encontra-se mergulhada em névoa e escurecida pela noite. Há focos de luz branca, pálida, a clarear os edifícios. Esta primeira imagem. Faz a sua primeira imagem, a estátua de Dom Pedro, o rei soldado, ao centro. E entra na Praça Almeida Garré. Encontra-se então com uma das grandes obras do mestre, arquiteto do Porto, Marques da Silva, a Estação São Bento, edificada nos princípios... ela vai ler aqui. Saí para te encontrar. Vi os ramos folhosos das magnólias na esquina da avenida. Aqui há um passado. A estátua equestre na Praça da Liberdade. Dom Pedro, o rei soldado, atracou na praia de Pamplido em 1832. Irreverente, obstinado, veio através das águas do Atlântico defender a causa liberal, a liberdade constitucional, numa luta desigual. 7.500 seus companheiros de exército, mal armado e mal nutrido, contra 80.000 homens. E com a ajuda da população magoada do Porto, resistente à tirania, vencemos, devolvendo a Carta Constitucional aos portugueses. E aqui,
nos encontramos sempre que queremos afirmar a nossa identidade. E aqui nos encontramos sempre que nos queremos vangloriar dos feitos de um grupo a que pertencemos. E aqui nos encontramos sempre que queremos extravasar a alegria. E sentimos que a felicidade é possível e que a liberdade criadora é inseparável da vida. Vim para te encontrar. Ouvi o rumor de uma ave. Então, o estalar das folhas novas, o verde pelo iludia-nos de frescura. Há um pássaro que esvoaça, livre, em qualquer ramo. Há a luz rochosa do granito. Entra na Praça Almeida Garrett. Na esquina da Rua das Flores, com a Rua Mãozinho da Silveira, o prédio Vestir Bem e Barato Só Aqui, o quiosque aberto ao público e luminoso, o azul noturno esplêndido, manchado com um círculo de luz, lua ou sol, não sei bem. E em relação a esta imagem, era capaz de contar, aqui no parênteses, contar uma pequena nota, que é a seguinte. Quando eu fui convidado para colaborar com Marcos Nuller na construção deste livro, tive curiosidade de ver quem ele era e fui ao web, naturalmente. E fiquei extremamente surpreendida porque o site dele, ele vive na Suíça, não é? E o site dele abria com esta imagem. Esta imagem esteve a abertura do site durante longos meses e só ultimamente é que ele alterou o site, portanto a imagem vai estar na abertura. Continuando no site, não é? Desce a Rua de Mãozinho da Silveira, atravessa a Rua do Inferno. Os edifícios estão mergulhados no silêncio das 5 da manhã e forrados de neblina. Acerca disto, Susana vai falar em nome de Marcos Nuller. Às 5 da manhã, do dia 8 de abril de 2006, a velha cidade do Porto estava submersa numa névoa densa, fria e úmida. Descia àquela hora na Praça da Liberdade até à Ribeira, admirando as fachadas dos edifícios antigos. Na alvorada daquele dia, aquelas fachadas assim enovoadas tornaram-se sombrias. Alguns candeeiros iluminavam a cena, pontos amarelos, aqui e acolá, sobre aquele pano de fundo azul noturno, arrepiante. O silêncio absoluto. Somente o trepidar dos pés do meu tripé que batiam no empedrado de granito, sempre que eu pretendia registar em fotografia a memória daquele momento. Fascinado por este cenário, senti-me a subir a um palco, séculos atrás. E o meu coração de fotógrafo estremece repentino quando me detenho em frente da ponte Luís I. Deixei então cair o olhar sobre aqueles arcos negros de ferro mergulhados na neblina. Percorrendo-os, vi-os cada vez mais com menos nitidez, à medida que o meu olhar se aproximava de a outra extremidade da ponte. Uma imagem com uma grande intensidade dramática. E ainda hoje, enquanto registro estes meus pensamentos, sinto que a fotografia da ponte Luís I que tirei naquele instante é uma das minhas favoritas, de entre todas aquelas que eu já fiz. Provavelmente a responsável pela minha decisão de fazer um livro sobre o Porto e de me familiarizar com esta cidade, uma cidade com tantos rostos. Essa fotografia encontra-se dependurada na minha sala de estar na Suíça, junto a uma panorâmica, 1 por 3 metros, da Ribeira. O Porto transformou-se assim numa parte da minha vida diária.